fazendo o evangelho de Deus. Abra portas para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Abra a porta para peixe, meu irmão. Não tem problema. Se você é assim, não tem confiança, acredita, abre a porta para o peixe entrar. Se ele não entrar, vai lá buscar, meu irmão. Se ele não entrar, vai lá buscar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja engrandecido o nome do Senhor. Aleluia. A segunda porta de Jerusalém é chamada a porta do gado e a porta das ovelhas. Oh, glória! Aí você vê porta do gado e a porta das Ovelhas. Tem duas definições. Primeiro, o gado conhece o quê? O seu dono. Aleluia! E ele só, a Bíblia diz que ele só obedece ao seu dono. E a ovelha? Hã? Seu pastor. Ela conhece a voz do seu Pastor. pastor. Aleluia. E a ovelha, ela é o quê? Ela é fiel ao seu ser humano. A ovelhinha é fiel ao seu ser humano. Então, essa porta do gado e da ovelha, se você se lembrar, Jesus Cristo vai até o templo em Jerusalém, e a Bíblia diz que ele não passa muito tempo. Por quê? Porque algo está incomodando o coração dele, para que ele saia logo. Porque às vezes a gente está dentro de casa e algo fica, sabe, enquanto aquele irmãozinho lá, né, amor? Quando eu orava por ele, eu não me aquietava. E ontem de manhã, hoje de manhã, não foi? Tive a alegria de orar pelo irmãozinho que eu estava sonhando, estava me levantando, pedi oração à igreja, eu passava pela casa dele, eu digo, eu tenho que orar por esse rapaz, eu tenho que abraçar esse rapaz, eu tenho que pregar para esse rapaz. E sabe, aquilo me incomoda. Só que na realidade é o Espírito de Deus, entendeu? É o Espírito de Deus que faz você sentir isso. E esse mesmo Espírito, a Bíblia chama mente de Cristo. Porque quem tem a mente de Cristo sabe a vontade de Deus. Então, meu querido, Jesus Cristo não passou muito tempo dentro do templo. Logo ele se sai. E a porta que ele sai, é que ele escolhe, é chamada a porta do gado e a porta das ovelhas. Foi a que ele escolheu naquele momento. Você lembra a cena do que acontecia ali? A cena do que acontecia ali, meu querido, é que tinha um paralítico ali naquele tanque. E o tanque que estava logo na entrada da porta era chamado de quê, meu amado? Tanque de Betesda. Tinha um paralítico ali. E a Bíblia diz que ele não fazia mais outra coisa. Mas vem cá, a porta estava ali. A situação para ele estava aberta. E por que ele não se levantava? Aí a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele escolheu passar justamente por ali e olhar para aquele homem, para aquela situação de abandono, de sofrimento, de desprezo. Deus está dizendo, você não será mais desprezada, desprezado, não será mais abandonada, abandonada. O Senhor disse, estou tirando a tua angústia, vou tirar o teu sofrimento. Ei, Deus está respondendo para você. Eis que pus uma porta aberta e ela não vai se fechar. Oh, glória! Aleluia! Essa é a segunda porta, meu irmão. Aleluia! Essa porta que Deus abriu foi para fazer o que? Manifestação de milagre. E ele escolhe a porta do gado, ele escolhe a porta da ovelha. A Bíblia diz que lá está a representação. Jesus vai chegando perto, aquele homem ao chão paralítico, mas ele reconhece os passos do mestre. Ele diz, todos que passam aqui, eu sei quem todos que passam aqui eu conheço, eu sei quem é, todos que passam aqui, todavia que é para me colocar dentro do tanque, ninguém me coloca, mas esse que vem andando aí, ele é diferente. O dele é diferente. Ele não está olhando para o lado, ele não está olhando para o outro, ele não está olhando para trás, ele está olhando diretamente para você. É porque você ganha. O Senhor disse, é com você que eu estou falando, é você que eu quero. Aleluia, Deus! Vou
tirar você dessa paralisia. Vou tirar você dessa doença. Mas vai ser preciso você mergulhar dentro de tanque de água, não. Não vai ser preciso você estar engolindo água, não. Não vai ser preciso você estar pulando 7 vezes, não. O Senhor está dizendo, basta ouvir minha palavra e crer e acreditar. Você para de ser paralítico. Aleluia! A porta está aberta. Eita, Deus. Aleluia. Eita Deus, aleluia. Eita, glória. É fácil. Eita, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória. Aquele homem identifica Jesus. Jesus chega para ele e diz, o que tu fazes? Aí ele vai querer justificar. Ele vai querer se justificar. Eu falei logo após que Neemias, o eunuco, não se justificou. Ele se prontificou a fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. A terceira porta. A terceira porta fala da porta do vale. A porta do vale, ela é uma porta que se chama porta da vigilância. Você tem que estar sempre vigilante. Glória a Deus. Não é toda pessoa que pode passar por essa porta e correr para o rumo do vale. Aleluia, Jesus. Tem que fazer que nem Neemias. Jejuar, orar, se preparar muito, depois tu vai nela. Aleluia, meu Deus. Não é para entrar de qualquer jeito, não. Por quê? Porque vale é campo aberto. Vale não tem paredes, nem coluna. Não tem mondrongo para você se esconder atrás, nem mureta. Não tem ninguém. É só você e a imensidão, o planite do deserto. E às vezes a funda das montanhas. E você vai descendo nele. Mas uma coisa é interessante. Quando se ora, paga preço, jejuma e vai para o vale. Glória, A aleluia. entrada dele tem um nome. A entrada dele é lugar de adoração a Deus. Quando você sai do vale, a transformação é diferente. Diz, Deus o adora. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A quarta porta fala sobre a porta velha. Eita. Louvado seja Deus. A porta velha, irmão, ela quer dizer que a gente, às vezes, nós temos que pensar em nós mesmos, né? Mas aí a Bíblia diz, pense o que é bom. Não pense em sujeira, não. Porque a Bíblia diz a porta velha. A Bíblia diz é os costumes velhos. Que Deus disse que quer que você acabe com isso. Glória. Deus disse, olha, essa porta velha nós vamos botar o ferro e nela um cadeado por dentro. E não vai ter fechadura por fora. Glória. Só por dentro. Para quando você jogar tudo lá, sabe? Tudo que é velho, velho costume, velho hábito, acaba. Glória a Deus. Quando Neemias foi para essa cidade, ele foi para edificação. Aleluia. Ele foi construir. Mas ele foi construir e organizar. Aleluia. Deus é algo, meu irmão, Deus é muito organizado. Você já sabe, a Bíblia diz que ele é surreto, real, muito organizado, né? Então a Bíblia fala, porta velha, são os velhos hábitos, o velho costume que a gente não quer deixar. Mas tem que deixar. Glória. Tem que deixar, porque a Bíblia diz que senão não vai. Não tem como. Aleluia. Não tem como andar, não tem como produzir, não tem como Deus abençoar, não tem como Deus fazer nada. Entendeu, irmão? Porque se eu já decidi ser uma nova criatura, então seja. Seja. Glória a Deus. Seja obediente, seu pastor, seja obediente a Deus, seja obediente à palavra, medita nela, te prepara bem. Glória. Aí o Senhor está contigo. Senão, não pode. Aleluia. Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. A quinta porta, ela vai falar a porta do monturo. Olha aí, irmão. A porta do monturo, aí você já sabe, é a porta do lixo. Né? É a porta de tudo que é ruim. Aleluia. Jesus. Quando a gente aceitou Jesus, né? Aí a Bíblia diz que ele nos tornou como? Límpido. Tirou todas as sujeiras. Aleluia. Aí vai lá nessa porta lá em Jerusalém, aí ele joga. Ninguém quer compromisso com essa porta. Quem quer a porta do lixo? Aleluia, Jesus.
Negativo. Quem é que quer ir para a porta velha? Aleluia. Escolha a porta boa, irmão. Escolha a porta. Saiba pedir a Deus. Saiba pedir a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então a porta do monturo já sabe. O diabo, ele quer te levar o monturo. Ele Aleluia. quer te levar para a lama. Quer te levar para a destruição. Mas para isso, ele precisa estar tocando nas tuas fragilidades. Aleluia. Aí ele começa a agir. Aí ele age nas portas velhas. Aleluia. Quer trabalhar nos sentimentos velhos da gente. Aleluia, Jesus. Né? Que a gente não quer mudar. Eita, Deus. Para depois passar tu pela porta do monturo. Não se admire se um vaso vier aqui e disser assim para você: eis que vem uma porta dentro de outra porta para ti. Aleluia. Entende? Aí se você disser que existe isso, existe. Como eu estou dizendo para você. A porta velha é bem pertinho da porta do monturo. Aleluia. Lá em Jerusalém. Aleluia. Só que nós estamos falando da Jerusalém terrena. Aleluia. Porque as 12 portas de Jerusalém celestial, elas são intactas e não tem o que se falar delas. Mas a terrena tem ainda, porque eram 12, mas fecharam 2. Aí ficaram quantas? 10. Depois entulharam a outra, ficaram 9. Depois quebraram a outra, ficaram 8. Glória a Deus. Agora, no total, no tempo de hoje, só existe 8 portas na Jerusalém. Que ainda Aleluia. está intacta. Glória a Deus. Aleluia. Porque as portas principais foram fechadas a monobloco. Porque eles ainda esperam que Jesus Cristo venha. E tem uma porta lá, que é a porta que ele vai entrar, chamada Porta Dourada. Aleluia. Aí Jerusalém ainda está com essa porta, mas eles fecharam e colocaram um cemitério na frente, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo não anda em lugar de mortos impuros. Aí eles trataram de construir um cemitério para que a profecia não se cumpra. Mas sabe de uma coisa para mim e para você? Se ele já é a porta, ele vai precisar de Jerusalém terrena. Eita, Jeová. A Bíblia diz que quando ele vier agora, todo olho o verás. Ele vai estar nos ares, em cima de uma nuvem, e toda a terra vai contemplar. Glória. E para calar a boca de Satanás, que construiu um cemitério lá na frente da porta dourada, sabe o que acontece? A Bíblia diz que quando ele vir sobre as nuvens, todos aqueles que estavam mortos ressuscitarão. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A sexta porta, irmãos, ela vai dizer o seguinte: a porta da fonte. As portas das fontes, irmão, é justamente, a Bíblia fala, ela estava certo aqueles tanques chamados tanque de Siloé. Aleluia. Quem se lembra ali de um cego que Jesus Cristo, né, o curou, né? Jesus Cristo curou aquele cego e disse para ele: vai e se lave no tanque de Siloé. Glória. Essa porta das fontes, ela dá acesso a isso. A isso nos traz o seguinte: como é bom a gente estar pertinho de Jesus, Aleluia. que sempre Ele está cuidando de nós, Glória a está Deus. nos dando visão, está nos dando saúde, está nos dando alegria. As portas se abrem para nós, Ele cuidando de nós. A Bíblia diz que nós somos semelhantes a uma vasilha furada. Se nós sairmos de perto dele, nós se esvaziamos. Se nós sairmos de perto da fonte inesgotável, que é o Espírito Santo de Jesus, nós se esgotamos. Não se afaste da fonte. E onde é a fonte, pastor Israel? Está nas tuas pernas, está na tua mão aí. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Ela é a fonte que te abastece. Quanto mais você lê, mais teus olhos se abrem. Quanto mais você lê, mais palavra você tem. Quanto mais você lê, mais cura acontece. Aleluia! Não deixa essa fonte. Oh, glória! Eita, Jeová. A sétima porta, eu estou apressando aqui, irmão. São 12. Aleluia! A sétima porta
é a porta do pátio dos encarcerados. Esses encarcerados, olha o que acontece. A Bíblia fala de quê? Sofrimento. Né? Quem está na prisão está o quê? Sofrendo, né? Angustiado, depressivo, doente e passando necessidade. Eita, Jeová. Aleluia. Não é isso? Isaías 51, verso 14, ele diz assim: o exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e nem lhe faltará o pão. Deus tem promessa, meu irmão. Né? A Bíblia diz que ele tem pressa em soltar os encarcerados, os que estão presos. Ele tem pressa, mas também que os encarcerados se apressem também a se libertar. Aleluia. Né? Quantas pessoas... Aí quando a gente fala encarcerado, a gente só pensa em quê? Presídio, né? Só pensa em quem? Delinquente, né? Mas às vezes eu e você estamos encarcerados dentro de casa. Né? Estamos presos ao sistema da gente mesmo. Né? Todo mundo está botando a culpa em que? Organização, né? As outras coisas que estão vindo por aí. Aí estão botando no que? Global. Aí não sei o que mais. Pare com isso, meu irmão. Deus diz: eis que pus uma porta aberta sobre o que? O seu povo. Quem crê passa pela porta e recebe a tua bênção. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, o próprio Pai disse que ele venceu, você vencerá também. Há uma grande diferença do tempo de Jesus para o tempo de agora. Você não está sentindo é nada. Aleluia, meu Não Deus. está acontecendo é nada. Hã? Vamos lá, Pedro pregava nesse alpendre de Salomão. E a Bíblia diz que ele e o parceiro dele levaram uma surra que cabia 2 dedos aqui no rompido das suas costas do chicote que deram. Cabia 2 dedos nas fissuras que fizeram nas costas de Pedro e seu companheiro. E Pedro manda um ficar de frente com o outro. E Pedro diz assim: tira a tua bata. Aí ele tira. Eu vou tirar a minha. Tu olha para minhas feridas e eu olho para tuas feridas. Aí eles tiram a bata. Primeiro Pedro mostra dele. Aí o rapaz disse: Pedro, as tuas costas, ei, cabe 2 dedos, está ferida, cortada, retalhada. Aleluia. E o outro vira e Pedro diz: as tuas também. Ele disse: vamos se abraçar aqui. E a igreja estava completa, tinha 3.000 pessoas ali. E ele está abraçado um com o outro, e o sangue jorrando, e o povo olhando para aquilo tudo, e não entendia o que estava acontecendo. É dizer o seguinte: como é que pode? O sofrimento desse estava preso, apanharam, e eles estão alegres desse jeito, por quê? Aleluia. É porque, irmão, essa porta que Deus está dizendo que está abrindo para ti hoje, Deus disse: uma porta de muito sofrimento, é uma porta de muito sofrimento, de muita cobrança, mas o Senhor disse: muito derramamento de suor, suor é sangue. Glória, glória, 3.000 pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo ali, uma vela diferente. A Bíblia diz que eles estavam agradecendo a Deus, e a oração de Pedro foi essa: ó Senhor, obrigado, porque pelas marcas das minhas costas, agora eu sei que eu estou aprovado. Aleluia, aleluia. glória, glória. Aleluia, aleluia. Aleluia, meu Deus. Aí hoje eu não posso dar uma correção ao irmão que, ai, meu filho, não posso dar uma correção à irmã que, ai, meu Deus do céu, esse pastor não presta. Não posso chamar a atenção, pelo amor de Deus. Ele foi usado pelo demônio hoje. Aleluia, Jesus. Tem que passar pela porta. Eita, Jeová. Aleluia. Aleluia! Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória! Fala, Deus! Aleluia! Eita Deus! Glória a Deus. Glória. Aleluia. Qual era a porta que eu falei? 7ª. 8ª porta. Tá me Aleluia. ajudando, igreja. Oh, aleluia! Porta das águas. Aleluia! A porta das águas diz que essa cidade ela era abastecida pelo chamado abastecimento hídrico.
Quer dizer que essa cidade não faltava água potável. Aleluia. Tanto ela tinha aos olhos do povo, como também ela tinha interno debaixo dela. Tanto passava à vista, como passava também pelos vagões internos. E ninguém via. E tinha um abastecimento de quê? De água. Toda a cidade. Não faltava água para ninguém. Não faltava água para ninguém. Toda hora Deus estava abastecendo. Não faltava. Abastecendo de tudo. Eita Deus! Glória Oh, a Deus. glória. Então essa porta das águas, pastor, o que simboliza hoje no nosso tempo? A palavra de Deus. Glória a Deus. Quando ela não aleluia. vai assim à vista de todo mundo, ela vai interna. Eita. Quando ela não vai interna, ela vai nos ares. Mas de toda hora ela está abastecendo. Deus está abastecendo. Deus está abastecendo. Glória, Deus está glória, abastecendo, Jesus. abastecendo. Aleluia! Aleluia. Glória. E não para. Né, irmão? Como também, Aleluia. você viu lá que Aleluia, a Jesus. cidade tem abastecimento. Glória. A cidade de Jerusalém, ela tem abastecimento hídrico, Aleluia. símbolo da palavra de Deus. O peixe, símbolo do evangelho. Mas se você for olhar, olha só, eu vou olhar contigo o peixe. Se você olhar, são mais de bilhões e bilhões de toneladas de peixe. E desde o tempo que eu entendo por gente, que barco gigante, enorme, tira peixe desse mar. Aleluia. Aleluia. Entende? A Bíblia Aleluia, diz, Jesus. a Bíblia diz que os homens da terra, toda a terra, todo ser humano chamado gente que tem espírito e alma, está comendo peixe todos os dias. Aleluia. E quanto mais come, mais tiram. Aleluia! E a Bíblia diz que mesmo assim, o ser humano não consegue acabar com o peixe do mar e dos rios. Aleluia. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que Deus criou outros seres gigantes para comer um bocado desses peixes, porque senão o mar não ia ter água, era só peixe batendo no outro. Era só peixe batendo nos outros. Aí não dava, não ia oxigenar e todos morriam. Ah, Deus. Glória, glória. Aleluia! Aleluia. Então essa cidade tem abastecimento da palavra e tem o pão, que é o peixe. A Bíblia diz que Deus cuidava do alimento, da sede daquele povo e da comida. A cidade inteira não faltava nada. Aleluia! O Senhor está perguntando para você, você vai ficar com medo de quê? Aleluia! O que está te fazendo você se assombrar? Se nesta palavra Deus está dizendo, eu vou cuidar de você. Se não vier nos ares, vem aqui. Se não vier à vista do povo, vem por debaixo. Mas de uma forma ou outra, eu mando abastecimento, eu mando peixe na tua casa, eu mando alimento, fortificação. Recebe a minha palavra esta noite. Aleluia! Aleluia, meu Deus. Foi 8, foi? Agora 9. Porta dos cavalos. Aleluia, Jesus. Irmão, essa porta dos cavalos agora vai falar sobre organização. É muito linda. Jesus fez a Jerusalém toda equipada. Porta do peixe, porta da ovelha, porta velha, porta do monturo. Aí vai porta da água, porta da fonte. E agora ele faz o quê? Porta do cavalo. Aleluia. As carruagens entram por ali, os cavalos entram por ali, o exército entra por ali. Aleluia, Jesus. Glória a O Deus. cavalo representa o quê? Aleluia. Braçal do homem. Eita glória a Deus! Aleluia! O cavalo representa a atitude humana. Porque o salmista Davi, não sei se vocês se lembram disso, ele diz, uns confiam e outros confiam, mas eu, fala igreja, uns confiam, outros confiam, mas eu, Confio no Senhor. Aleluia. Aleluia! Aleluia. aquela cidade, olha aquela cidade, irmão, tinha o quê? Carruagens que entravam pelas portas do cavalo. Então aquela parte ali era um cuidado físico. Deus está com cuidado físico
para que ninguém se acidente dentro da cidade de Jerusalém. Aleluia. Deus cuida até disso, meu irmão. Aleluia. Para que você não se acidente. Aleluia. Então você Deus, percebeu glória. que Deus disse: lá dentro não vai ter costume velho. Lá dentro não vai ter negócio de lixo, monturo, coisa real mal feita. Aleluia. Lá dentro é organizado, água lítrica, vai ter peça, abastança. Aí ele está dizendo: ainda tem uma entrada exclusiva, uma porta só para carruagem, só para os cavalos. Para que os animais não saiam pisando no povo. Para que as carruagens não saiam atropelando ninguém. Para que todos fiquem em uma harmonia tranquila. Aleluia. Sem sofrer danos ou acidente. Aleluia. Deus cuidando do físico. Deus cuida de nós e cuida de você. Será, irmão? Vamos lá. Deuteronômio 22:8. Ele vai dizer o seguinte. Ele diz assim, Deuteronômio 22:8. Ele fala: quando edificares uma casa nova. Olha como que ele é. Um engenheiro, um arquiteto, formador. Sabe quem foi que inventou a argamassa? Não foi o homem. Olha aqui o que Deus vai falar em Deuteronômio 22:8. Ele diz: quando edificares uma casa nova, fará nela um parapeito, para que não tenha culpa de sangue, se por acaso alguém subir lá no terraço da tua casa, e tu farás uma casa de tijolo, olha, e argamassa. Ele está cuidando de você fisicamente. Até pessoas para não se acidentar na tua casa. Ele diz: já que tu está passando, está vendo que aquela ponta de pau vai vir alguém, arranca ela e corta. Tira aquela do meio. Já tira o perigo. Tu está vendo que vai acontecer alguma coisa. Sai daí. Cidade de Jerusalém é cidade organizada. Aleluia. Povo de Deus é povo organizado. É direito. Glória a Deus. Aleluia. Cavalo simboliza força humana. Aleluia. Então a Bíblia diz que quem tinha muita carruagem, muito cavalo, ganhava qualquer guerra. Olha aí. Quem tinha muita carruagem, muito cavalo, ganhava qualquer tipo de guerra. E todo o exército dos opressores tinha medo de quem tinha cavalo e carruagem. Pois Jerusalém tinha. Aleluia. E não era pouca, era muita. Eita, irmão. Mas como os filhos de Jerusalém são filhos humildes assim que nem você, são filhos abençoados que nem você, humilde, que recebe tudo do Espírito Santo de Deus, e não duvida e não reclama, e obedece, eles iam lá para dentro orar e diziam: Senhor, os meus braços são falhos, eu não confio na força dos meus braços, porque a minha confiança está em Ti. Entregue os inimigos nas nossas mãos e fazem ele padecer. Glória. Isso aqui é humildade. Saber que tem um exército que atropela, destrói a sopra do diabo, mas vai lá no dono de tudo, falar com ele e dizer: o meu negócio é contigo, Senhor. Se tu matar, eu vou. Se tu matar, eu vou fazer. Se tu matar, eu vou revelar. Se tu matar, eu vou profetizar, Senhor. Número 10, falei para você, porta dourada é a chegada triunfal de Cristo, é a igreja do Senhor. Ele fala sobre a igreja de Jesus Cristo, então ele está falando a chegada de quem? Do Mestre. Então essa porta dourada não pode ser mais aqui no plano, Eita, Jeová. ela tem que estar lá em cima, para toda a terra ver, lá em cima, toda a terra ver, lá em cima. Todos os olhos vão te ver. Escute isso. Jesus está se revelando no sonho para todos aqueles que são chamados. Se você ainda não teve o sonho, começa a jejuar e orar, porque ele vai se apresentar e vai dizer para você: prepara-te. A porta, ele vai mostrar a porta como mostrou para mim. Ele mostrou a porta estreita, muito estreitinho, dizendo: o caminho é retinho. Olha, tem que entrar reto, bem direitinho. Não pode ter fagulha, nem olhar para a esquerda, nem olhar para a direita. Tem que andar nesse sentido. Israel, pega destas portas. Quem comanda
manda ele, quem manda é ele, meu irmão. Aleluia. Aleluia, Jesus. A 11ª porta. Falta só uma agora, né? Aleluia. A 11ª porta, nós vamos falar de quê? A porta de Eufraim. Glória a Deus. Quem é a porta de Eufraim, irmão? A porta de Eufraim é uma porta boa para vocês. Eu fosse vocês, escolhia ela. Aleluia. Por quê? Porta do fruto dobrado. Eita Deus. Glória. O nome Eufraim está dizendo fruto Dobrado. dobrado. Aleluia. O Senhor está dizendo mais. O Senhor está dizendo que esta porta é que o Senhor falava de abastecimento de fruta. Toda fruta que era plantada nos campos lá fora de Jerusalém, passava por essa porta. Por isso que botaram o nome Porta de Eufraim, porque tudo que era plantado nas terras de Eufraim estava em dobro. É Deus dizendo para você, você está em dúvida, que a tua mão é próspera, que os teus pés é próspero, que a tua terra que Deus te deu é abençoada. Deus está dizendo, eu vou te mostrar que tudo que tu fizeres será em dobro. Tudo que tu fizeres será em dobro. Glória, glória, Deus te abençoará em dobro. Deus multiplicará em dobro. Deus te usará em dobro. Deus fará poder na tua vida em dobro. Deus usará tu na profecia em dobro. Deus usará você na visão em dobro. Deus usará você na palavra em dobro. Deus te usará para a nação em dobro. Vai entrar pela porta, vai ficar encalada. Vai entrar pela porta, vai cair. Essa porta Deus aí, a porta do fundo dobrado. É porta da zoada. É porta do barulho. É porta para incomodar o cão. Deus está abençoando, Deus está prosperando. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. E a 12ª porta, Aleluia. chamada porta da mificagem. Aleluia. Porta da mificagem. Essa porta da mificagem está dizendo o quê? Aleluia. O Senhor quer ser o nosso quê? Dono. Glória. A tradução quer dizer porta da mificagem. Está dizendo, o Senhor, Ele é o seu possuidor. Glória. Se Aleluia. você olhar a doença desse século, são 3 tipos de demônios. Vou citar para vocês, e grave isso: opressão, depressão e possessão. A porta da mificagem é Deus dizendo, ei, repreende a opressão, Aleluia. repreende a depressão, repreende a possessão, porque só existe um possuidor, só ele. Glória a Deus. Só existe ele que possui tua vida, quer cuidar de você. Aleluia. 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 12 portas de Jerusalém. Glória, glória a Jesus. Deus está dizendo para você hoje, irmão, tem porta para todo gosto. Tem porta para tudo. Foi profetizado aqui. Pensa de porta para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Se alguém reclamar para você, que porta é essa? Não interessa. Eu confio no Deus que me vocacionou. A Deus. Irmão, quero saber da origem da porta. Meu irmão, tu tá lá em fora. Tu é o quê? Escrivão, tu é o quê? Aleluia. Irmão, conversa com o dono da porta. O meu salário é com ele. Meu endereço é lá. Aleluia. Você tem que falar de lá, irmão. Fala de lá. É espiritual. Jerusalém que eu preguei aqui é espiritual. Aí o povo quer tornar físico. Aleluia. O povo quer tornar tudo físico. Igreja física. Né? Não, é espiritual. Aleluia. Aí o Senhor disse, eu te dei poder, autoridade. Aleluia. Né? Tu vai cortando esse mal. Vai repreendendo. Olha, a Bíblia diz que Neemias vai lá para a cidade dele. Ele vai montado no jumento. Né? Aí vai andando no jumento até lá. E ele pede carta para passar pelas províncias que era da corte do rei. E ele passa por tudo e quer madeira, quer material, quer tudo. E ele concede. Mas ele Aleluia. vai como? Vai de noite. Sem ninguém saber. Aleluia. Em vez de ele entrar no portão principal,
Primeiro ele vai dar uma volta no torno. Ele vai reconhecer o ambiente. Aleluia. E ele não avisa ninguém, não chama ninguém, vai lá. Entende? Aleluia. Aleluia. E quando ele olha tudo, pelo mesmo caminho que ele foi, ele retornou. Aleluia. Aí quando ele reconheceu o que ele ia lutar, ele disse, agora eu entro. Eita, glória. Tu não Aleluia. vai logo assim de cara não, entendeu? Tu não vai logo assim, Eita, Deus. é comigo aqui e tal. Confirma. Vai, eu Eita, tenho Jeová. poder aqui. Então. Aleluia, Deus. Aleluia. Vai no teu quarto, Oh, glória. conversa com o teu dono. Tu não é tão sem Oh, dano não. Deus. Aleluia. Fala com ele. Me capacita. É, Jesus. Tu vê a oração dele? Deus, Pai, quando eu chegar lá, que aquele homem abra o coração e aceite o pedido que eu vou fazer Aleluia, para Jesus. ele. Aleluia. Quando ele chega lá, o homem diz, pronto, farei tudo o que tu me pediu. Maravilha, Pronto, vou fazer tudo isso. Ele corre de novo e vai para o quarto e diz, Pai, obrigado. Aleluia. O coração dele se abriu, porque a tua presença